vamos passar a palavra para o nosso palestrante Afrânio. E vamos envolvê-lo com o nosso amor, acolhê-lo com carinho, para ajudá-lo a receber do plano maior as mensagens que eles já prepararam para todos nós. Bem, meus irmãos, muito boa noite. Na verdade, hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema que é importante para todos nós que somos espíritos encarnados, né? Ou espíritos reencarnados, como vocês acharem melhor. Nós vamos conversar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, sobre o progresso dos espíritos. Essas colocações feitas pelo Gilberto, inicialmente, vêm ao encontro no nosso estudo da noite de hoje, porque o que faz com que algumas pessoas tenham assim tanta facilidade em se entregarem à prática do bem, como disse na historinha, né? Aquele companheiro espírita que foi capaz de tirar o agasalho num dia de frio e entregar para o mendigo que passava necessidade naquele instante, né? Porque essa foi a história. E dessa forma, através do exemplo, conquistando a simpatia e a adesão dos dois companheiros que duvidavam de que aquele companheiro que ia passar por ali, espírito antigo, ele seria um espírito de fachada ou não, né? O que faz então com que nós tenhamos mais facilidade, alguns de nós tenham mais facilidade do que outros na prática sincera da caridade. O que diferencia, por exemplo, um Francisco Cândido Xavier, cuja vida rica em exemplos para todos nós, mostra total dedicação às pessoas mais necessitadas, da vida da maior parte de nós, que muitas vezes não encontra tempo para se dedicar àqueles desvalidos da sorte ao longo da nossa jornada. O que faz essa diferença? Na verdade, nós sabemos que todos nós somos espíritos encarnados ou reencarnados, como eu falei, e todos nós estamos em momentos de nossa evolução espiritual diferentes. Estamos próximos uns dos outros, mas estamos em momentos diferentes. O que significa isso? Nós procuramos fazer um estudo com base nas questões 100 a 127 do Livro dos Espíritos. Essa questão 100 é super falada para todos nós, é a da escala espírita. Mas antes de nós abordarmos a questão 100, seria bom nós referirmos um pouquinho algumas questões anteriores. Por exemplo, essa 114 aí, que os espíritos não são nem bons nem maus por natureza. Não somos nem bons nem maus. Eles mesmos se melhoram, melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma superior. Vamos entender isso tudo. Isso está na questão 114, aquele númerozinho que vai aparecer sempre entre parênteses ali, é o número da questão do Livro dos Espíritos em que isso aí é colocado para nós. Bem, então nós sabemos que a diferença lá entre aquele companheiro que foi capaz de se despojar do seu agasalho para dar para o pobre, e aqueles outros que duvidavam que ele fosse capaz de fazer isso, e de outros talvez que tivessem passado por ali e tivessem se mantido indiferentes à necessidade daquele companheiro que estava ali pedindo auxílio. A diferença está em cada um, porque na essência nenhum de nós é bom, nenhum de nós é mau. Todos nós, ao longo das nossas jornadas, nós vamos nos fixando como espíritos bons, como espíritos maus, ou como espíritos indiferentes, mas o fato é que nós vamos evoluindo gradativamente de uma ordem para outra. Essa história de ordem, Kardec apresenta para nós, a partir da questão 100, uma chamada escala espírita, né? É muito interessante quando a gente vê essa escala espírita. Naturalmente, hoje vocês vão se localizar dentro da escala espírita, como eu também me localizo dentro da escala espírita.
é bom que a gente saiba que é apenas apenas um estudo, é apenas um exemplo que nos dá Kardec. Kardec não pretende exaurir todas as possibilidades de evolução espiritual nessa escala espírita. Mas nessa escala espírita, ele divide os espíritos em 3 ordens. A primeira ordem, que é a ordem dos espíritos mais elevados, é a dos espíritos puros. Nós já vamos falar neles. A segunda ordem, a dos bons espíritos. E a terceira ordem, a dos espíritos imperfeitos. Então, quando fala ali que nós vamos passando de uma ordem inferior para uma superior, quer dizer, a gente vai passar de espírito imperfeito para espírito bom e de espírito bom para espírito puro. Mas o fato é que todos nós, isso é questão 115, essa talvez seja uma das questões mais faladas no Livro dos Espíritos, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Né? Quer dizer, criou-nos simples, sem qualquer experiência, e ignorantes, sem qualquer conhecimento. Já vimos também que não somos nem bons nem maus. Então nós fomos criados com condições para sermos bons ou com condições para sermos maus. Se hoje nós estamos mais próximos dos espíritos da primeira ordem, que são os mais elevados, é porque nós nos esforçamos. Nós caminhamos em direção ao bem. Se estamos mais afastados, é porque nós não aproveitamos bem todas as nossas oportunidades. Então, meus irmãos, é bom a gente fazer essas colocações para que a gente comece a eliminar uma série de ideias que às vezes fazemos. Né? Por exemplo, aqui existem seres que são criados à parte. Espíritos, por exemplo, que são criados já praticamente puros, os chamados anjos. O sujeito, para alcançar a condição angelical, ele precisa perseverar, ele precisa trabalhar para isso. Não existe, na lei de Deus, espaço para a ociosidade, espaço para o crescimento sem o mérito. Nós temos que nos esforçar. Fomos criados simples e ignorantes. Por que uns estão mais à frente do que outros? Porque se esforçaram mais do que outros. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente é isso. Aquele que está mais à frente do que nós não foi privilegiado. Ele apenas se esforçou mais do que nós. E nós um dia vamos chegar à condição desse companheiro. É só nos esforçarmos. E vamos nos esforçar lentamente, mas vamos chegar todos ao mesmo ponto. Bem, na Gênesis, no capítulo 1, item 30, a gente fica muito preso ao Livro dos Espíritos, né? Então vamos à Gênesis. A Gênesis, Kardec faz uma síntese desse tema para nós, sobre essa questão do progresso dos Espíritos. Diz lá o Kardec: não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas do que as outras. O que é uma criatura deserdada? A deserdação é um instituto jurídico que existe na nossa legislação, e creio que existem em todas as legislações ocidentais. É aquela possibilidade que tem o pai, né, que tem os pais, de excluírem os filhos da sua herança. Chama-se deserdação. Essas circunstâncias especiais para que isso seja possível. Não é por qualquer vontade que o pai ou a mãe possa fazer isso. Mas a deserdação é esse instituto. Então, não há criaturas deserdadas por Deus. Deus não nos deserda. Deus não nos tira a sua herança. Qual é a herança de Deus para todos nós? A herança de Deus é a oportunidade de crescermos espiritualmente, da nossa perfeição espiritual ser alcançada. E claro, perfeição num sentido relativo. Nenhum de nós vai chegar à condição de Deus, né? Porque Deus é único. Então nós não podemos ser como Deus, nós não seremos Deus, mas nós vamos nos aperfeiçoar de tal forma que seremos próximos de Deus, seremos espíritos puros, como nos ensina o Espiritismo. Então Deus não nos frustra essa possibilidade em nenhum momento. Por pior que nós sejamos numa encarnação, por mais erros que cometamos, por mais genocidas que sejamos, nós um dia vamos chegar à condição de espíritos puros, que é essa condição de perfeição espiritual.
Então, não há criaturas deserdadas, nem tampouco criaturas mais favorecidas do que outras. A história evangélica nos mostra o aparecimento em vários momentos de espíritos que são chamados de anjos, né? O anjo Gabriel, por exemplo, aparece em algumas oportunidades. Uma oportunidade, por exemplo, que ele aparece lá para o pai do João Batista, no momento em que Zacarias, que é o pai de João Batista, está exercendo, né, a sua atividade sacerdotal no templo, né, lá no templo dos judeus, né, o anjo aparece para ele e diz que a esposa dele, Isabel, vai ficar grávida. E aí o Zacarias diz, mas como ela vai ficar grávida? Ela já está idosa, né? Ela já está idosa. E aí, por essa dúvida que ele interpõe, né, o anjo Gabriel determina que Zacarias ficará sem falar até que se consume aquela profecia que ele estava fazendo, até que venha a nascer João, o filho dele, que ia se chamar João Batista. Então, só para a gente se lembrar, o anjo Gabriel aparece nesse episódio e aparece em outros episódios. Terá Deus criado este anjo Gabriel de forma diferente daqueles espíritos mais necessitados, que foram capazes de cometer crimes contra a humanidade, que foram capazes de se envolver em guerras, que são espíritos maus, que são espíritos muitas vezes psicopatas? Será que esses espíritos são criados à parte, esses anjos? Então, Kardec deixa isso bem claro para nós. Não há deserdados, nem há privilegiados. Todo mundo foi criado simples e ignorante. Deus a nenhum criou privilegiada e dispensada do trabalho imposto às outras para progredirem. Então, um não vai trabalhar mais do que o outro, ou trabalhar menos do que o outro. Todos nós vamos trabalhar igualmente. Se quisermos crescer, nós vamos trabalhar igualmente. Que não há seres perpetuamente votados ao mal e ao sofrimento. Então o Espiritismo vem acabar com a ideia daquele espírito demoníaco que vai ser criado com esse propósito de fazer o mal. Não existe isso. A doutrina espírita vem mostrar para nós que esses espíritos maus são espíritos em crescimento espiritual, como os espíritos bons. Só que um está mais longe do objetivo, o espírito mau, o espírito demoníaco, né, do que o outro, o espírito bom, que já está mais próximo. Mas todos vamos chegar ao mesmo destino. Então essas colocações que a doutrina faz vão fazendo com que nós nos apercebamos de que depende só de nós, não depende de mais ninguém. Se nós quereremos efetivamente aproveitar bem a nossa existência, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos nos esforçar e abandonar qualquer pensamento que possa estar dentro de nós, de que eu não tive a mesma sorte de fulano, por isso é que ele está numa condição melhor. Não é uma questão de sorte, é uma questão de merecimento. Continuando ali, Kardec diz que os que se designam pelo nome de demônios são espíritos atrasados e ainda imperfeitos, que praticam o mal no espaço como praticavam na terra, mas que se adiantarão e aperfeiçoarão. O Evangelho nos ensina que nós devemos nos reconciliar com o nosso adversário enquanto estivermos a caminho com ele. O que significa isso? Enquanto estivermos encarnados aqui. Porque quando um de nós desencarna, a possibilidade daquele que desencarnou se guardar alguma mágoa de nós, ser uma pessoa do mundo espiritual nos influenciando negativamente, é uma possibilidade consistente. Principalmente se nós mantemos em nosso comportamento uma sintonia com esse companheiro que partiu.
Então é importante que nós nos reconciliemos por isso. Porque simplesmente pelo fato de desencarnarmos, nós não vamos nos transformar em espíritos bons. Nós vamos continuar com as mesmas dificuldades que tínhamos quando estávamos encarnados. Então, se o companheiro desencarna com ódio de um outro companheiro, né, com mágoa de um de nós, ele vai continuar no mundo espiritual com mágoa de nós, vai continuar com raiva de nós. E na primeira oportunidade, se nós deixarmos a nossa sintonia, fizermos nossa sintonia com ele, ele vai passar a nos influenciar negativamente e vai acontecer o que nós chamamos das chamadas obsessões, né? E nós vamos vir à casa espírita e vamos chegar aqui e vamos querer nos livrar desse companheiro, mas a única forma de nos livrarmos desse companheiro que está nos atormentando é mostrar a ele que nós estamos numa condição de vibração diferente, que nós estamos melhores, que nós estamos nos esforçando, que nós estamos fazendo bem, aproveitando as nossas oportunidades. Esse é o propósito da encarnação, gente. O propósito da encarnação, nós não encarnamos simplesmente para gozarmos a vida, passarmos os bons momentos da vida, irmos à praia, aproveitarmos os momentos de felicidade. Não, nós também reencarnamos para nos melhorarmos espiritualmente. Esse é o propósito. E isso só depende de cada um de nós. Mas então, continua Kardec em A Gênese, que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte da criação, como eu tinha falado, mas espíritos que chegaram à meta depois de terem percorrido a estrada do progresso. Que por essa forma não há criações múltiplas nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei de unidade que rege o universo. E que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, visto serem todos filhos de suas próprias obras. Somos todos filhos das nossas obras. Isso está em A Gênese, capítulo 1, item 30. Logo no início, então, Kardec se ocupa em deixar bem claro para nós o que é o progresso espiritual, o que nós temos que fazer. Desculpe, mas eu estou com uma gripe há 2 semanas e essa tosse aí não vai embora. Vou bebendo. Bem, então, complementando a questão 115, que é essa questão básica da doutrina, que fala que nós todos somos criados simples e ignorantes, e que, portanto, com o nosso livre-arbítrio, nós vamos moldando a nossa caminhada, né? Kardec complementa essa ideia aí, ó, os espíritos adquirem conhecimento, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação. E assim permanecem por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, o plano de Deus para todos nós qual é? Chegarmos a espíritos puros. Para chegar a espíritos puros e conquistarmos, portanto, a felicidade imorredora, a felicidade de estarmos, portanto, conscientes e podermos participar melhor da nossa, atuar melhor junto de Deus, né? Colaborar melhor com Deus. Para que nós cheguemos lá, nós temos, portanto, que nos esforçar. Todos nós temos um destino, por exemplo. O destino é esse, é a perfeição espiritual. Chegarmos a espíritos puros. Mas uns vão chegar mais rápido, outros mais devagar. Uns vão chegar mais rápido porque vão enfrentar melhor as suas provas, com abnegação, vão exercitar melhor o seu livre-arbítrio, e outros vão se mostrar mais rebeldes e vão ficar mais distanciados dessa perfeição, dessa felicidade absoluta. Bem, aí chegamos numa tabelinha, resumo aí, e vamos procurar nos identificar. Vamos começar pela terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Já que o progresso se dá de baixo para cima, vamos ver como é que é essa escala.
para ver se nós nos identificamos aí em algum lugar ou com algumas características desses espíritos. A classe mais atrasada, digamos assim, da terceira ordem, é a 10ª classe, é dos espíritos impuros. São espíritos inclinados ao mal, têm uma linguagem trivial e grosseira, fazem o mal por prazer e por aversão ao bem. São chamados espíritos impuros, portanto. São espíritos inclinados ao mal. São espíritos maus. Né? São espíritos que, portanto, se comprazem em fazer o mal. Agora, na sexta-feira, estreou até uma novela aí que dá um exemplo de um tipo de espírito dessa natureza. Você não vê novela aqui, né? Ninguém gosta de novela, minissérie, né? Eu sou um noveleiro de primeira, pô, né? Sempre que possível eu vejo a novela. Essa é muito tarde, eu sei porque a Lia Márcia me conta tudo no dia seguinte, ou às vezes durante a novela, né? E a chamada da novela, a tal da dupla identidade, né? Deixa bem claro que o sujeito ele é um doente, né? Ele é um serial killer ou um assassino em série, né? Como o Dionísio da Silva, ele detesta essas expressões estrangeiras, né? Um assassino em série, né? Então o sujeito é mau. Eu lá no meio dos meus sonhos lá, quando eu já estava dormindo, eu vi lá que ele fez umas maldades lá com uma moça, né? Então é isso. Espírito impuro, espírito inclinado ao mal, né? É um espírito que um dia ele vai chegar à condição de Jesus, que é o espírito puro, referência para todos nós. Todos nós um dia vamos chegar à condição de Jesus, à condição de espírito puro. Depende de nós. Linguagem trivial e grosseira. Até pela linguagem, vejam vocês que as características dessa tabela aí, né, dessa escala, não tem que estar presente todas as características para que você possa identificar um espírito. Às vezes você vai identificar uma característica de uma classe, uma característica de outra, né? Por sinal, esse serial killer, esse assassino, ele tem até uma linguagem bastante polida, né? É um cara educado, é um cara que indica, que engana bastante. Então não é uma questão obrigatória que o espírito mau tenha uma linguagem grosseira. É claro que um espírito que se apresente numa reunião mediúnica com um linguajar grosseiro, né, e demonstrando ser uma pessoa má, uma pessoa que tenha praticado crimes ou que não tenha o menor respeito pela vida do seu semelhante, vai se enquadrar aí em 2 características daquelas 3 que estão colocadas ali. Mas nem sempre a gente vai conseguir registrar todas as características. Fazem o mal por prazer, por aversão ao bem. Então, são os espíritos impuros. Nenhum de nós está nessa classe aí, graças a Deus, né? Acho que dessa nós já passamos. Vamos para frente. Espíritos levianos. Ignorantes, inconsequentes, zombeteiros, intrigantes, né? Já começamos a pensar em talvez algumas pessoas com as quais nós possamos ter convivido e que sejam espíritos levianos. Linguagem pode ser espirituosa e alegre, mas sem profundidade. São mais maliciosos do que malignos. Conhecidos como duendes, diabretes, gnomos e etc. Né? São os espíritos levianos. Acho que também já passamos dessa aí, né? O pessoal vai ficar animado já, pô. Já passamos por 2. Espíritos pseudo-sábios, conhecimentos bastante amplos, mas julgam saber mais do que sabem. Pronto, aí a gente começa a ficar com a pulga atrás da orelha, né? Será que a gente anda por aí, né? Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos. Piscou o alerta, né? 7ª
classe, espíritos neutros, não são bastante bons para fazerem o mal, nem bastante mal para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Apegados às coisas deste mundo, saudosos de suas alegrias, são aqueles espíritos, portanto, voltados para as coisas materiais também, né? São materialistas, né? Que são ligados às coisas do mundo. Né? Será que se nós nos propusermos aqui hoje, bom, vamos sair daqui hoje todo mundo e vamos fazer uma quentinha, vamos fazer uma prece, fazer um mutirão, vamos levar quentinha para abastecer o Rio de Janeiro todo. É capaz de todo mundo topar, não é verdade? Mas se a gente também falar assim, olha, hoje nós vamos meter o pau no governo aqui, todo mundo vai meter o pau no governo, é capaz de todo mundo querer meter o pau no governo. Nós estamos, né, mais ou menos por aí, gente, né? Não se iludam. Se alguém pensava que estava lá perto dos espíritos puros, depois deixa o nomezinho aqui para a gente botar na desobsessão, tá? Porque nós andamos mais ou menos por aí, pseudo-sábio, neutro, essa é a realidade. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Isso é para nós termos ideia da dimensão do quanto falta caminhar para nós. Né? A gente às vezes acha que simplesmente porque é espírita, porque vem uma vez à casa espírita na semana, porque senta e assiste a palestra e toma passe, outros já ministram passe, porque estamos ligados a uma atividade da casa espírita, porque já somos pessoas nos melhorando, que nós estamos muito próximos daqueles espíritos mais evoluídos. Não, nós estamos nos esforçando e nós estamos no nosso caminhar mesmo. Nós estamos no mundo de expiações e provas. Então é natural que nós ainda estejamos nessa fase. Se nós tivéssemos uma fase muito mais adiantada, essa que seria a grande diferença para nós. Mas nós estamos onde deveríamos e devemos estar, nos esforçando para nos melhorar. A sexta classe, os espíritos batedores e perturbadores, manifestam sua presença por efeitos físicos. Né? Os efeitos físicos são aqueles que estão presentes aos nossos olhos. Né? A materialização, por exemplo, é um efeito físico. Né? Se materializar aqui um espírito, todo mundo vai ver. Isso é efeito físico. Né? Se apenas um vê, bom, aí não é um efeito físico. Aí é um efeito que foi possível graças à mediunidade daquele que pôde ver, vamos dizer assim, a presença de um espírito aqui entre nós. Talvez aqui no salão agora, nós tenhamos algum médium vidente aqui, que esteja vendo, por exemplo, a movimentação dos espíritos no salão. Mas nós todos não estamos vendo. Se fosse um efeito físico, todos nós veríamos. Né? Há relatos de reuniões, por exemplo, de materialização, em que o ambiente fica totalmente escurecido. Né? A gente até, eu tenho certeza que a gente aqui nessa sala, inclusive, que poderia testemunhar episódios de materialização. Né? O que é isso? De repente a pessoa começa a ver o espírito, né? O espírito se apresentando diante, ou então começa a ver uma série de fenômenos luminosos, são as chamadas materializações luminosas, são efeitos físicos. Bom, então os espíritos batedores e perturbadores manifestam-se por efeitos físicos. São batidas que a gente ouve na mesa, às vezes no nosso teto, no teto da nossa casa, né? São espíritos batedores. Podem pertencer a qualquer das classes anteriores. Todo mundo se lembra, por exemplo, que os fenômenos espíritas começaram numa cidadezinha chamada Hydesville e começaram justamente com um fenômeno desse tipo. Né? O espírito começava a se manifestar, né? E as irmãs Fox ouviam, um fenômeno físico, ouviam as batidas que o espírito provocava. Aí uma delas teve a ideia de dizer o seguinte: bom, eu vou fazer uma pergunta
Se você for um espírito, você dá uma batida. Se você não for, dá 2 batidas. E aí o espírito dava uma batida. E assim ela vai fazendo um diálogo com o espírito. E é o nascimento, né, dos fenômenos espíritos. Heidegger viu em 1848, antes de Kardec, né, nos Estados Unidos. Os espíritos mais elevados podem servir-se deles como auxiliares. A gente aprende nas obras, principalmente de André Luiz, que muitas vezes o espírito mais evoluído se vale daquele espírito menos evoluído para ajudar, às vezes, a pessoa necessitada. Há um episódio no livro Sexo e Destino, que ficou inesquecível para mim, é um dos melhores livros de André Luiz, todos são bons, mas Sexo e Destino é especial, porque é uma história fechada, é uma espécie de um conto, né? Um romance, né? Então tem um episódio no final que para ajudar a uma moça que está internada no hospital, necessitando de cuidados, e necessitando muito dos fluidos animais, né? E o espírito obsessor estava ali junto dela, procurando perturbar, né, aquela moça, procurando dificultar aquela moça. Mas aí o espírito superior vem e convence aquele companheiro que era obsessor a passar a ajudar a moça. E ele então passa a usar os seus fluidos, usar a sua capacidade, né, fluídica, para evitar que a moça sofresse além do que ela vinha sofrendo. Então é o espírito menos evoluído, porque tinha condições de ajudar aquela moça que precisava dos fluidos dele, sendo utilizado por um espírito mais evoluído, que queria ajudar, mas que teria mais dificuldade, porque tinha fluidos mais eterizados, né? Tinha fluidos mais trabalhados. Então vejam vocês que esses aí são espíritos imperfeitos. E nós já vimos que provavelmente estamos ali perto dos pseudo-sábios e dos neutros. Vamos ver se não é verdade. Vamos ver os bons aí agora. Os bons espíritos. Começando pelos benévolos. 5ª classe da 2ª ordem. Qualidade dominante é a bondade. Olha, já temos alguma coisa dos benévolos aí, ó, para ajudar, né? Nós já temos o desejo de ser bons. Nós já temos o desejo de ajudar. Gostam de prestar serviços ao homem, de os proteger. Saber limitado, né? Progresso moral maior do que o intelectual. Então, vejam vocês que a escala espírita, ela não é assim. Não dá para dizer assim, eu sou pseudo-sábio, eu sou neutro, eu sou benévolo, né? Nós temos características diversas, por isso que Kardec diz que é apenas exemplificativo, é apenas para nós nos situarmos. É muito comum durante uma comunicação espírita, às vezes a gente identifica o tipo de espírito que está ali se comunicando por essas características que ele vai mostrando para nós. E nós mesmos vamos nos identificando e vamos vendo a grande distância que nos encontramos daqueles espíritos mais evoluídos. Progresso moral maior do que o intelectual. Acredito que hoje nós devamos ter estar mais próximo do progresso intelectual do que do moral. Ainda precisamos muito progredir, muito moralmente. Opa, ainda tem mais coisa ali. Espíritos sábios, conhecimentos amplos, preocupam-se mais com o científico do que com o moral. A ciência para eles é encarada livre das paixões inferiores. Né? Nós temos vários exemplos aí de espíritos sábios, né? Por exemplo, o Einstein, né? Que tinha uma ideia de religiosidade muito científica, né? Muito científica. Então, ele tinha uma moralidade avançada, apesar de ser um homem também ligado à ciência. Espíritos de sabedoria ou prudentes, aí é questão de tradução, o Herculano Pires chama de prudente. Qualidades morais de ordem mais elevada. Capacidade intelectual, embora limitada, permite julgar com precisão os homens e as coisas. 2ª classe, espíritos superiores, reúnem sabedoria, ciência e bondade.
linguagem digna, elevada e frequentemente sublime. Afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade. Apenas excepcionalmente encaram na terra, como missionários, né? Então, Emmanuel, Chico, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, todos os espíritos superiores, todos missionários, todos, portanto, com o propósito de nos mostrar que depende do nosso esforço a nossa caminhada. Agora vejam as características dos espíritos puros. Percorreram todos os graus da escala espírita. Isso é muito importante. Quer dizer, Jesus passou por todos os graus da escala espírita. Ele começou lá no início como espírito imperfeito e hoje é espírito puro. Ah, mas como é que Jesus é espírito puro? Jesus só teve uma encarnação aqui na Terra. É claro que na casa do Pai há muitas moradas. Jesus não fez a trajetória evolutiva dele aqui na Terra. Se nós olharmos o livro A Caminho da Luz, nós vamos compreender que Jesus foi designado governador espiritual da Terra quando ele já era espírito puro. A Terra ainda era uma bola incandescente e Jesus já era espírito puro. Ele conquistou essa pureza espiritual em outros mundos, que não a Terra. E nós vamos ver que todos nós, quando chegarmos a essa condição de pureza espiritual, nós vamos receber, como Jesus recebeu, a incumbência de sermos governadores espirituais desses outros mundos. Desses mundos que um dia estarão no estágio em que a Terra estava quando Jesus aqui foi designado por Deus para ser o governador espiritual da Terra. Se despojaram de todas as influências da matéria, gozando de inalterável felicidade. Esse é o objetivo da gente. A gente conseguir se libertar das influências da matéria e, portanto, alcançarmos a verdadeira felicidade, né? A verdadeira felicidade é nós, do ponto de vista material, retemos o necessário. A gente pode olhar a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus não tinha nada de supérfluo. Jesus não tinha nenhum bem material que ele pudesse chamar de seu. Ele vivia, portanto, com as roupas do corpo, né? Ele não tinha necessidade de ter várias mudas de roupa, de ter vários pares de sandália para que ele pudesse andar. Ele não tinha necessidade nem mesmo de ter uma casa dele para que ele pudesse pernoitar. Então, a ideia que Jesus nos passa é que nós devemos nos libertar das influências da matéria sobre nós. É claro que o nosso objetivo aqui nessa noite não é fazer apologia para que vocês cheguem em casa, façam doação de todos os bens materiais. Não, nós vivemos no século XXI. E hoje é necessário que a gente tenha alguns bens materiais para que a gente possa viver como homens no século XXI. É perfeitamente natural hoje que a gente tenha uma televisão, que tenha geladeira, que tenha a ambição de ter uma casa onde a gente possa repousar, né? Isso é perfeitamente natural. O que a doutrina espírita procura nos mostrar é que nós não devemos buscar o excesso. O problema está no excesso. Alcançam a perfeição permitida à criatura, os espíritos puros. Não tem que sofrer mais provas ou expiações. Às vezes sofrem para exemplificar para nós, como fez Jesus, que passou por provas que ele mesmo estabeleceu com o Pai, para que nós soubéssemos como nos comportar diante da lei de Deus. Não precisam reencarnar em corpos perecíveis. Não precisam, mas às vezes reencarnam, como Jesus reencarnou. Realizam a vida eterna no seio de Deus, sendo seus mensageiros e ministros. Comandam os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam os homens nas suas afeições. Designados por anjos,
seres espiritualmente puros, arcanjos, anjos de ordem superior ou serafins, anjos da primeira hierarquia. Então isso tudo é colocado por Kardec nesse conjunto de perguntas que eu falei a partir da questão 100 até a 112. Nós temos essas colocações todas. Ainda mais sobre o espírito puro, acho interessante, né? Nós pouco estudamos a Revista Espírita, a verdade é essa, né? Mas a Revista Espírita às vezes traz muito esclarecimento para nós. E na Revista Espírita de 1860, na página 336, tem uma dissertação recebida pela médium senhora Costel, né? Essa dissertação é do Espírito Jorge, né? E ele faz algumas colocações, ele confirma basicamente essas características que nós falamos e coloca algumas ideias ali que eu achei interessante. Então diz ele assim, ó: os puros espíritos são aqueles que, chegados ao mais alto da perfeição, são julgados dignos de ser admitidos aos pés de Deus, né? São os que estão mais próximos de Deus. O infinito esplendor que os envolve não os dispensa de ser úteis nas obras da criação. Bom, isso eu achei interessante comentar. Porque a gente acha que, bom, vamos chegar a espírito puro. E aí, quando chegarmos a espíritos puros, como será a nossa vida? Vamos viver em eterna contemplação? A vida vai ser uma felicidade? Como vai ser? Né? Como vai ser essa felicidade? A novela Viagem, eu disse que eu sou noveleiro, né? Então, a novela Viagem, né? Lá de 1990 e qualquer coisa, mas está sendo repetida, para quem não viu, né? O Viva está repetindo a Viagem, né? Então a novela Viagem, ou estava, não sei se ainda está, né? Ah, tá vendo? Tem gente noveleira aí também, está, né? Então, tem lá uma passagem que depois que a Diná desencarna e o Otávio desencarna, vai todo mundo para um jardim bonitão lá, com um lago no meio, né? Umas anjas lindas lá cuidando deles, uns anjos bonitões também, né? É isso aí que é a vida que nós, como espíritos puros, podemos esperar, né? Então, ó, essa dissertação esclarece que não nos dispensa de ser úteis nas obras da criação. Felizmente, a própria novela vai corrigir, né? E o Otávio e a Diná vão sentir necessidade de serem úteis e de ajudar o irmão dela, que também já desencarnou, que está numa região desfavorecida, né? Mas vamos tirar essa ideia da nossa mente, né? Jesus disse que o Pai trabalha ainda, Deus ainda trabalha, e Ele trabalha também, e nós, consequentemente, trabalhamos também. Então, temos que, essa é a chave para nós progredirmos, sermos úteis, aproveitarmos nossa encarnação. As funções que devem preencher correspondem à extensão de suas faculdades. Esses espíritos, os espíritos puros, são os ministros de Deus. Sob suas ordens, regem mundos inumeráveis. Foi o que eu disse. Todos nós vamos ter a oportunidade de estar à frente de mundos, né? Basta que alcancemos a condição de espíritos puros. Falta pouco, né? Alguns milênios. Mas vamos chegar lá, estamos a caminho. Dirigem do alto os espíritos e os humanos. Estão ligados entre si por um amor sem limites. E aí vai falando das características. Revista Espírita de 1860. Veja lá, muito interessante essa revista espírita. Em suas fileiras é que são escolhidos os anjos de guarda, que bondosamente baixam o olhar sobre os mortais e os recomendam aos espíritos superiores que os amaram. Então, vamos entender isso bem. Essa frase aí pode deixar a dúvida. A gente pode achar que nosso espírito guardião, então, nosso anjo de guarda, é um espírito puro. Não, não é. Ainda não é, né? Ele está falando ali dos espíritos puros, mas dos espíritos superiores, que é aqueles que estão mais próximos lá, de um Bezerra, né?
de um Kardec, de um Eurípides, de um Chico, né? Aí são espíritos evoluídos. O anjo de guarda é um espírito ligeiramente superior a nós. Se nós, de repente, surpreendemos a espiritualidade com a nossa dedicação, com a nossa vontade de crescer espiritualmente, e, de repente, passamos a ter mais evolução do que o nosso espírito guardião, o nosso espírito guardião vai ser substituído. Temos um episódio histórico sobre isso, está narrado no livro Paulo e Estevão. Né? Quando Paulo se determina realmente a ser Paulo, quer dizer, quando Saulo se determina a ser Paulo, o espírito guardião dele passa a ser justamente aquele que tinha sido vítima de Paulo, que é o Estevão, né? O Estevão, a partir do momento em que Saulo de Tarso se determina a seguir Jesus, a divulgar Jesus, né? Se determina, portanto, a ser o baluarte do cristianismo nascente, Estevão se apresenta para ser o espírito guardião dele. E daí para frente, os dois vão caminhar juntos, né? Com Estevão ajudando Paulo na sua missão de fazer com que o cristianismo atingisse os seus objetivos. Bom, então, é isso. A igualdade é outra coisa interessante entre os espíritos puros. Há igualdade, mas não há uniformidade, porquanto não quis Deus que nenhuma de suas obras fosse idêntica. Então, é o George que fala a esse respeito. Né? Então é isso, meus irmãos. Os espíritos criados simples e ignorantes, vamos progredindo, passando por essa escala evolutiva toda, né? Vamos nos procurar identificar lá nos espíritos imperfeitos. Talvez alguns de nós já tenhamos algumas características de espíritos bons, mas ainda não conseguimos ser todas aquelas características, mas já estamos a caminho e vamos procurando aproveitar as oportunidades. Esse trecho aqui é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 25. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Né? Bom, se nós precisamos evoluir, por que a gente tem que evoluir encarnados, né? Passando por todas essas dificuldades que a vida material nos impõe? Né? Se nós observarmos bem a vida material, a gente começa a vida material, né, com um pensamento, vamos amadurecendo. Quando estamos nos sentindo senhores verdadeiramente de nós mesmos, começa a chegar o momento de regressarmos ao mundo espiritual. Né? Aí muita gente diz assim, puxa, mas agora que eu poderia fazer muito mais, eu vou retornar ao mundo espiritual. Né? É mais ou menos a mesma sensação do sujeito que trabalha a vida toda e tem que se aposentar. O servidor público aos 70 anos de idade tem que se aposentar. Né? Então a gente vê que muitas vezes a pessoa chega aos 70 anos de idade com condições de trabalhar, com condições de continuar produzindo, mas a lei impõe que aos 70 anos ele seja aposentado. A vida material é mais ou menos assim. Quando a gente consegue alcançar um nível de conhecimento, consegue alcançar um nível tal de percepção do nosso papel aqui na presente encarnação, chega o momento a gente retorna para o mundo espiritual. Por que isso acontece dessa forma? Porque a verdadeira vida é a vida espiritual. E a gente encara a vida material como se fosse a verdadeira vida. As experiências que a gente tem aqui vão se somar na nossa vida como espíritos. Nós vamos voltar para o mundo espiritual com essas experiências que certamente vão nos colocar em melhores condições no mundo espiritual. Aí a gente pensa assim, bom, a gente está no mundo espiritual, está numa boa, tudo bem, e aí temos necessidade de voltar para a vida material. Mas por que isso? Né? Por que isso?
Nós estamos estudando o livro Missionários da Luz, tem alguns companheiros aqui que estão estudando esse livro comigo, e a gente vê lá a história do Segismundo, que vocês já devem ter ouvido falar. O Segismundo estava feliz no mundo espiritual. Ele conseguiu realizar uma obra no mundo espiritual. Estava liderando uma obra assistencial no mundo espiritual. De repente, né, chegou a oportunidade dele reencarnar. Ele disse, puxa, mas agora que eu estou bem aqui no mundo espiritual, vou ter que largar tudo para voltar para encarnar, voltar a ser criança, passar por todas aquelas incertezas da vida infantil, passar pela aborrecência, né? Depois se transformar na idade adulta. É um desafio para todos nós, mas é uma necessidade. E o Evangelho vem nos dizer isso, né? Que é uma oportunidade que nós temos de provar por uma iniciativa material, né? Por uma ação material, a nossa melhoria espiritual. Então, por que o Segismundo vai voltar? Vai voltar porque o casal que vai ser o casal de pais, vão ser os pais dele, né? Ele tem dívidas com esse casal. Ele, em outra encarnação, ele era apaixonado por aquela que agora vai ser sua mãe. E por ela ele tinha matado aquele que agora vai ser seu pai. E por causa disso ele tinha conseguido uma dívida que ele precisava saldar com esse casal. E ele vai voltar com grande sacrifício, porque ele vai voltar para o amor da vida dele, mas não como marido dela, vai voltar como filho, né? E o pai, né, que é o que foi morto por ele no passado, vai aprender agora a amá-lo de uma nova forma. Então a vida espiritual, às vezes, precisa ser interrompida para que a gente retome a nossa encarnação. E nós estamos aqui hoje nessa condição. Todos nós estávamos no mundo espiritual, tivemos necessidade de reencarnar, estamos aqui agora e temos que parar para pensar, bom, aceitei reencarnar. Para quê? Qual o propósito que me trouxe a esta vida? Será que é simplesmente para que eu aproveite os bens materiais? Para que eu aproveite a vida, entre aspas, nas noitadas que são colocadas para nós? Para que eu tenha boas alimentações, frequente bons restaurantes? Para que eu me torne uma pessoa simplesmente participante da sociedade, mas sem nenhuma ação que me torne melhor? Então nós temos que refletir. O propósito de nós levantarmos esse tema na noite de hoje é mostrar que nós estamos num momento fundamental, que é o momento de crescermos espiritualmente, o momento de aproveitarmos essa oportunidade, para que quando a gente regresse ao mundo espiritual, porque mesmo que a gente não queira, a gente vai regressar, né? A gente tenha aquela sensação, aquela certeza de que fez o melhor nessa vida. E fazer o melhor nessa vida não é simplesmente abrir mão, de repente, de uma coisa que seja supérflua para nós. Fazer o melhor para nós nessa vida é nos engajarmos nas causas que são necessárias e que nós podemos ser úteis com a nossa presença. É darmos o óbolo da viúva, quer dizer, é darmos do necessário para nós, é darmos do nosso tempo, é darmos dos nossos recursos, é darmos da nossa saúde, para que a gente possa, então, sendo útil dessa forma, aproveitarmos melhor a presente encarnação. Então é isso que o Evangelho vem dizer para nós. O Evangelho vem nos mostrar que nós precisamos dessa ação material, essa ação junto aos amigos encarnados, aos desafetos encarnados, para que a gente possa se melhorar. Isso auxilia a nossa inteligência, vai nos tornando, portanto, seres melhores do ponto de vista intelectual e vai fazer, portanto, com que nós todos aproveitemos bem a presente encarnação. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores.
Estão vendo, meus irmãos, como a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um de nós pela vida é muito importante. A responsabilidade do exemplo que nós vamos dar, como foi falado logo no início, o exemplo é muito importante, o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição. Eu, de certa forma, já resumi o que falam essas questões, mas podemos passar por ela. Deus não pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem, né? Nós temos que passar por esse aprendizado. Onde estaria o mérito sem a luta? A desigualdade existente entre os espíritos é necessária para a sua personalidade e a missão que lhes cabe, nos diferentes graus. Está nos desígnios da providência com vistas à harmonia do universo. Então, nenhum de nós é ser privilegiado, estamos todos caminhando, e é isso que nós precisamos concluir. Então, a conclusão é que o progresso é pessoal e intransferível. Isso é outra coisa que a gente sempre chama atenção, né? A gente fica naquela ansiedade de querer que o nosso filho, que o nosso esposo, que a nossa esposa, que o nosso familiar querido, ele tenha também as mesmas informações que nós temos, tenham a mesma motivação. Mas eles estão em níveis de evolução diferentes, muitas vezes. Temos que ter paciência. E às vezes são eles que estão nos impulsionando com o seu comportamento a crescermos, né? Existem muitos jovens que são muitas vezes mais preparados e mais maduros para a vida do que muitos dos seus pais. Então nós precisamos saber que o progresso é pessoal, é intransferível. A gente pode falar, como estamos falando aqui nesta noite, a gente pode dar exemplos, mas cada um vai caminhar na sua própria velocidade. Somos herdeiros do nosso amanhã, pois plantamos hoje o nosso futuro. A gente está construindo hoje o nosso futuro. E tenho certeza que todos nós estamos construindo bem o nosso futuro, né? Temos aí várias colocações, mas nosso tempo já vai adiantado. O São Luís, na questão número 1006 do Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, ele vai sintetizar essas ideias todas aí, ó. Deus não criou seres destinados perpetuamente ao mal. Todos devem progredir em tempo mais ou menos longo, conforme a vontade de cada um. Conforme a vontade de cada um. Essa vontade pode tardar, mas cedo ou tarde ela aparece, por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz, né? Interessante essa colocação, essa vontade pode tardar. Muitas vezes a gente tem comportamentos na presente encarnação que acha que é perfeitamente normal. Um dos efeitos que a gente tem que combater em nós, que nos dá assim uma ideia de normalidade, é aquela ideia do que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, né? Então, se o sujeito está fazendo as coisas, a sociedade toda está fazendo, por que eu não estou fazendo, não vou fazer também? Eu não sou mais bobo do que ninguém, né? Eu sou uma pessoa esperta também, vou fazer também, né? Mas acontece que, mais cedo ou mais tarde, a nossa consciência vai nos cobrar isso, né? Vamos dar um exemplo simples. A gente vai, de repente, fazer uma compra no supermercado, preços exorbitantes, né? Os supermercados estão com preços exorbitantes. E aí, no momento de pagar, a gente não vai pagar com cartão de crédito, porque nós somos antigos, a gente paga em dinheiro. O caixa vai e se engana e dá um troco a nosso favor. Se nós somos espíritas conscientes, a gente vai fazer o quê? Ora, você se enganou, né? Estejam certos de que estão sendo observados nesse momento. Você se enganou. Nem que seja R$1, devolva, porque a tua consciência sabe que você lesou o caixa do supermercado em R$1. Você não está ali para fazer justiça com o supermercado, né? Você está ali para adquirir. Se o preço é aquele, você vive no século XXI, onde tudo está caro, você tem que pagar o preço, né?
Estejam certos aqueles que deixarem passar essa oportunidade de testemunhar a sua honestidade, que daí a algum tempo, se não nesta em outra encarnação, você vai ser cobrado. A tua consciência vai te cobrar, né? E o pior é quando nós somos médiuns na casa espírita, né? E aí numa mesa mediúnica o espírito vem e diz: você não tem moral para falar nada, porque no dia tal você estava lá no supermercado e você ficou com um troco a mais que o caixa te deu. E o que você vai falar para o espírito, né? Vocês podem achar que não acontece, mas acontece, né? E acontece coisas piores, né? Então é isso, meus irmãos. Essa vontade pode tardar, mas cedo ou tarde ela aparece. Essa vontade de ser bom, essa vontade de nos aperfeiçoarmos, essa vontade de crescer. Bom, jamais o priva do seu livre-arbítrio, né? Isso é a da justiça de Deus. Se deste faz mau uso, sofre as consequências. Então é isso, meus irmãos. O propósito hoje, portanto, era nós tocarmos nesse assunto, né? Dizer aí da grande oportunidade que todos nós estamos tendo na presente encarnação. O espírita tem uma visão muito particular da vida, né? E nós esperamos que todos se sintam motivados a realmente darem este salto na presente encarnação, a fazerem o melhor na presente encarnação. Nós sabemos que não vamos retroceder. Do ponto de vista espiritual, a gente não retrocede. A doutrina nos ensina isso. A gente não volta do ponto de vista espiritual. Se nós atingirmos uma condição de espíritos bons, por exemplo, a gente não vai voltar a ser espírito imperfeito. A gente vai ficar na condição de espíritos bons. Não teremos aproveitado as oportunidades que deveríamos, mas vamos nos manter estacionários. Do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista material, não, a gente pode voltar. A gente pode ter hoje uma condição boa, hoje a gente pode estar aqui na casa espírita, temos uma boa condição financeira, temos a nossa casa, o nosso carro, enfim, temos uma vida de classe média, normal, né? Mas nada nos assegura que na próxima encarnação a gente vai ter classe média, né? A gente pode voltar numa comunidade pobre, passando por dificuldades, testemunhando as dificuldades para que a gente possa evoluir. Então, gente, vamos aproveitar a presente encarnação. Vamos ser felizes, né? E para sermos felizes, precisamos aproveitar. Há uma música muito significativa, que é a felicidade, que eu pediria a Angelina aí para comandar-nos nesse finalzinho, para que o nosso ambiente se torne menos tenso. Sinto assim alguns tensos com as responsabilidades que nós passamos na noite de hoje. Essa música Felicidade tem como compositor um grande companheiro nosso, que é o Ari, né? Ari Jordão. José e o Ari fizeram essa música. E acho que todo mundo deve conhecê-la. Eu botei a letra aí, quem quiser cantar, acompanha aí a Angelina, né? Eu acho que a letra é uma letra muito oportuna e ela nos dá a medida da simplicidade que nós precisamos ter para chegarmos à felicidade que todos buscamos. No mais, só agradecer a vocês pela atenção, né? E rogar ao Pai que eles continuem se fortalecendo a todos.